de vídeo com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Deputado, senador, como vai o senhor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, ouvintes da Bandeirante. É um prazer voltar a falar dessa emissora e à sua disposição, Cristiano, para qualquer questionamento que você ache interessante e pertinente para o horário. Senador, a gente já discutiu esse assunto aqui nos bastidores do Poder com o senhor em outras ocasiões, que é a questão da legalização dos jogos aqui no país. O senhor é relator da matéria no Congresso Nacional e levantou recentemente uma lebre diante das dificuldades do governo aí para financiar programas sociais, o Renda Cidadã, que é o substituto do Bolsa Família. A legalização dos jogos poderia ser usada para financiamento desse tipo de recurso, senador? Olha, Cristiano e meus caros ouvintes da Bandeirante, você, para criar um programa, você tem que ter uma fonte de receita para cobrir. Não adianta se ter vontade e não ter a contrapartida. Para vocês verem nós hoje temos no orçamento geral da União 33 bilhões já alocado no orçamento que faz frente ao programa Bolsa Família, e se a gente legaliza os jogos no Brasil, poderemos estimar, considerando 1,6% do PIB brasileiro como média, e outros países como a Itália, onde os jogos representam 1,6% do PIB, poderíamos ter um incremento de receita em torno de 48, 50 bilhões ao ano. Consequentemente, iríamos aí para 80, 82 bilhões, que daria para você ampliar os beneficiários do Bolsa Família e também ampliar o seu valor. Porque, como eu sempre digo, não adianta ter vontade e sem ter a contrapartida, ou seja, sem ter a receita correspondente para atender esta demanda. Hoje o projeto está como no Senado, senador? Hoje eu sou relator, eu deverei apresentar o relatório definitivo ainda esse mês, estou ouvindo os segmentos, porque na verdade, Cristiano, como os jogos não são legais, eu estou fazendo um apanhado. O que é que poderia incrementar de receita com a vinda de cassinos resort, com a legalização do jogo do bicho, do caça-níquel, de bingos, para se ter mais ou menos uma ideia do que geraria de receita para a União. A grosso modo, chegamos aí na cifra aí de quase 50 bi, mas é um número que eu estou estudando com a nossa assessoria, ouvindo representantes do segmento, para que a gente chegue aí a um valor o mais próximo do possível. Então, logo após estar com esses números tabulados, espero apresentar o relatório para que ele seja votado no Senado e que a gente possa, de uma vez por todas, legalizar os jogos de fortuna no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no Mercosul, o Brasil é o único país que não tem o jogo legalizado. Você vai para o CDA, só tem 2 países que não tem o jogo legalizado. Enfim, em volta do nosso grande mundo, do nosso planeta, a maioria tem o jogo legalizado. E o Brasil não poderá ficar fora deste bloco, porque está perdendo receita que pode fazer frente a algumas ações sociais, no caso, o Renda Cidadã, ou no caso, o Bolsa Família, depender se vier mudar de nome ou não. O senhor, essa vinculação que o senhor fala no projeto dos recursos, dos ganhos com os jogos aqui no Brasil, senador, seria feita da mesma forma como é aplicado na questão das loterias? E além dessa vinculação com programas sociais, o senhor estima outro tipo de vinculação com esses recursos? Depende do tamanho que você quer atender. Por exemplo, se você for atender somente hoje o montante do Bolsa Família, que está em torno aí de 14,5 milhões de pessoas, vai sobrar dinheiro que você pode aplicar em outras áreas sociais. Mas se você quer aproveitar toda a arrecadação dos jogos e aplicar no Bolsa Família ou Renda Cidadã, como assim vier a ser chamado, com isso você vai utilizar todo esse incremento de receita, que você pode chegar aí na casa de 22 milhões e meio de famílias, 23 milhões, ou seja, você vai crescer aí em torno de mais 10 milhões de famílias para fazer frente e receber esses recursos. O importante, Cristiano, é mensurar primeiro qual é o valor da futura receita e saber qual é o tamanho que o governo quer colocar o Bolsa Família. Eu vou chamar de Bolsa Família, já que não mudou o nome ainda, o governo pensa em mudar o nome, mas já que não foi mudado, vamos considerar ainda o Bolsa Família. Então nós temos que primeiro negociar com o governo qual é o tamanho do Bolsa Família. É manter os 14 milhões e meio de pessoas beneficiadas? É passar para 20? Porque a partir daí nós temos já 33 milhões alocados no orçamento,
já nessa rubrica do Bolsa Família, e com jogos a gente vai conseguir aí quase triplicar esse valor e poderemos, se não triplicar em números, mas pelo menos dobrar em valor o valor que será repassado aos beneficiários. Senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, conversando conosco aqui nos Bastidores do Poder. Senador, o projeto que o senhor é relator no Senado, ele a gente já discute, já trata desse assunto já faz um bom tempo, sempre muito polêmico, né? Apesar dos benefícios como o senhor lista e outros setores listam também. O que depende para avançar esse tipo de projeto aqui no Brasil? Ele depende de boa vontade política ou outras áreas precisam ser envolvidas para que o setor possa ser aplicado e desenvolvido aqui no país? Olha, Cristiano, esta ideia de legalização dos jogos, ela já vem se arrastando há um bom tempo. Já teve projetos que passaram pelo Senado no passado, mas estão praticamente aí engavetados. E agora que eu estou relatando essa nova matéria, estamos incluindo algumas atividades que não estavam no projeto anterior, principalmente na questão de resort, porque hoje eu defendo, se já existe algum resort em funcionamento em alguma localidade turística do Brasil, o proprietário pode simplesmente agregar ali a construção de um cassino, e não você começar tudo do zero, começar o hotel e o cassino. Então nós poderemos agregar. Com isso você vai atingir várias regiões turísticas do Brasil. No caso de São Paulo, por exemplo, nós poderemos ter um cassino na cidade de São Paulo, nós poderemos ter um cassino no Guarujá, cassino na região das Serras, porque aí você consegue ter 3, 4 cassinos em São Paulo e você vai atender bem a demanda turística. Você vê para o Nordeste, onde também nós temos vários estados com cidades turísticas, que também será de grande valia a vinda e a construção desses novos cassinos, ou aproveitar os resorts existentes para simplesmente só construir a questão da área de jogos. Com isso aí, a gente mudou um pouco o formato do que estava sendo discutido no passado. E também o que eu vejo de entrave, e que dizem que houve entraves no passado, porque a bancada evangélica da Câmara e do Senado era contrário à legalização dos jogos. Eu tenho discutido com alguns membros das bancadas evangélicas da Câmara e do Senado, eu vejo até boa vontade. Porque, na verdade, Cristiano, vamos ter que ser realistas. Se as próprias igrejas querem que o governo conceda anistias na contribuição social sobre lucros que eles teriam que pagar, e foi vetado pelo presidente e agora vai para o plenário do Congresso para ser votado, para você anistiar algo, você tem que ter outra fonte de receita para cobrir. Então, eu acho que as bancadas evangélicas vão agora raciocinar diferente. Ora, já que o nosso segmento está sendo beneficiado, vamos também dar as mãos para que os outros segmentos também sejam beneficiados. Porque não podemos somente trabalhar com mão única, temos que trabalhar com mão dupla. Se é para beneficiar um segmento, nós não podemos fazer com que esse segmento fique beneficiado e os demais fiquem literalmente a reboque ou marginalizados. Então, se a presidência da República, o senhor ministro Paulo Guedes, resolver encampar esta briga de legalização dos jogos, eu acho que passará com mais facilidade no Congresso Nacional. É isso que eu espero, porque não podemos jamais deixar de ter essa fonte de receita, de nova receita, para atender o social no nosso Brasil. É isso que eu ia perguntar para o senhor. De alguma forma o governo tem se relacionado ou tem se manifestado sobre esse projeto, senador? A gente vê ilações por parte de alguns membros do governo favoráveis. Por exemplo, eu que sou titular da Comissão da Reforma Tributária, eu lancei essa ideia ao ministro Paulo Guedes em uma das nossas reuniões. Ele até achou o nosso projeto, o projeto do senador Ângelo Coronel, que vos fala, ousado, porque, na verdade, eu não parti somente para a legalização dos jogos. Eu também queria partir, e quero partir, estou trabalhando nisso, na questão de conter o contrabando que entra nas nossas fronteiras terrestres, Cristiano. Para vocês terem uma ideia, meus caros ouvintes da Bandeirante, nós temos fronteiras terrestres com 11 países. São 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, onde somente pouco mais de 500 quilômetros são fiscalizados. E essa parte que não é fiscalizada, entra o contrabando de armas, de drogas, cigarro, eletrônicos, onde o Brasil tem uma evasão fiscal muito grande. O Brasil estima-se também
que deixa de arrecadar por ano com a evasão fiscal via abertura que tem hoje, esse queijo suíço, que são nossas fronteiras, que entra mercadorias ilegais, na ordem também de 400 bilhões. Então, se você fecha o contrabando, fechando as nossas fronteiras e legaliza os jogos, você vai ter duas fontes novas de recursos. Com isso, você pode baixar, reduzir os impostos, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Porque a reforma tributária, Cristiano, fala assim, vamos fazer uma reforma. Mas o brasileiro quer uma reforma que reduza o seu imposto. Não uma reforma faz de contas. Mas para você reduzir imposto, você tem que ter novas fontes de receita. Então nós temos que buscar alternativas a novas fontes de receita. Então eu levei a ideia que a primeira, legalização dos jogos, vai entrar na nossa economia em torno de 50 bilhões por ano. E, o fechamento das nossas fronteiras, que é simples, é só concluir o projeto CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento da Amazônia, que eu estive conhecendo pessoalmente com o alto comando do Exército, que precisa de investimento na ordem de 11 bi para fechar as nossas fronteiras, para que elas fiquem fiscalizadas via satélite, e com isso você vai coibir a entrada do contrabando. Você coibindo, a pessoa para trazer algo de fora vai ter que pagar o imposto. Se paga o imposto, é nova receita para o país. Então nós temos que pensar nisso. Alternativas de receita para que a gente possa fazer frente à redução dos impostos e também dar uma amplitude maior nos programas sociais, principalmente a questão do Bolsa Família. Muito bem, nós conversamos aqui no Bastidores do Poder com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Senador, muito obrigado mais uma vez pela atenção conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, boa sorte pelo trabalho. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todos os ouvintes da Bandeirante. Ângelo Coronel, da Bahia, Baiana à disposição. Agora 6h18.